meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Atualmente, o extintor de incêndio é um componente muito importante da segurança de qualquer carro. Afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, esse dispositivo compacto pode salvar sua vida ou a de outra pessoa. Além disso, a presença de um extintor de incêndio no carro é obrigatória, pois sem ele, você não conseguirá passar em nenhuma inspeção técnica. No entanto, nem todos os motoristas são reverentes quanto à escolha de um extintor de incêndio e ao controle de sua data de validade. Hoje você saberá qual extintor de incêndio para o carro é melhor escolher. Vamos informá-lo sobre as diferenças na data de validade, bem como sobre as normas para passar na inspeção técnica, a base da escolha. Para escolher um extintor de incêndio, você precisa considerar não suas características técnicas, data de validade ou preço, mas os possíveis riscos. Afinal, cada caso é diferente para um carro específico, portanto, a seleção dos meios deve ser tratada com extrema responsabilidade. É importante observar que um extintor de incêndio para carros não é usado para apagar grandes incêndios, mas para suprimir o centro do fogo. Isso significa que ele pode ser usado quando os primeiros sinais de incêndio forem percebidos. Esses requisitos se devem ao pequeno volume e ao uso único. Tipo de extintor. Não é preciso dizer que o tipo de extintor de incêndio escolhido para o carro deve atender a determinados padrões. E não se trata apenas de passar na inspeção técnica. Se o extintor não for capaz de fornecer a proteção adequada ou simplesmente não funcionar, ele não poderá ser usado. Uma vez por ano, o extintor de incêndio deve ser inspecionado ou testado em um suporte especial, pois sua vida útil é limitada. Depois de verificar o certificado, é necessário prestar atenção ao tipo de produto adquirido. Assim, o extintor de incêndio pode ser pó, dióxido de carbono ou refrigerante. Lembre-se imediatamente de que o último tipo é proibido para uso em carros. Portanto, vamos nos concentrar nos dois primeiros. Considere suas vantagens, desvantagens e grau de adequação para uso na estrada. Pó. O preço de um extintor de incêndio com pó é o mais baixo. É por isso que esse tipo é o mais difundido atualmente. Ele representa um corpo que contém um pó especial e uma pequena quantidade de dióxido de carbono, que está em um estado comprimido. No processo de pressionar a alavanca do extintor de pó, o pó sob pressão passa por um cartucho especial e sai pelo bocal. É recomendado para a extinção de líquidos inflamáveis, como gasolina ou DT. Além disso, ele combate perfeitamente a ignição resultante de curtos circuitos. Isso o torna um dispositivo versátil e relativamente barato. Você não terá problemas para passar na inspeção técnica. A principal desvantagem do extintor de incêndio a pó é que sua composição causa corrosão do metal. Pouco tempo após o uso, é necessário limpar cuidadosamente a superfície queimada para remover os vestígios de pó, o que também é bastante problemático. Versão de dióxido de carbono. O custo do produto de dióxido de carbono é muito mais alto, o que é compensado por seu alto desempenho e longa vida útil. No entanto, ele tem algumas desvantagens. A principal delas é que o dióxido de carbono tem uma temperatura muito baixa durante a operação do extintor. Portanto, você pode facilmente ter queimaduras de frio nas mãos ao usá-lo. Além disso, o extintor de incêndio de dióxido de carbono possui uma substância que tem um efeito ruim sobre o funcionamento dos órgãos respiratórios humanos. No caso do resultado mais desfavorável, os órgãos podem ficar paralisados. Qual deve ser o volume? De fato, a capacidade dos meios de extinção de incêndio é um parâmetro importante o suficiente, pois o volume errado pode causar problemas com a colocação, já que muitos carros têm um suporte para um determinado tamanho do dispositivo. Se você tiver um carro de passeio, 2 litros serão suficientes, mas um caminhão deve ter um cilindro com um volume de pelo menos 5 litros. Ter um extintor de incêndio muito pequeno também é perigoso. Por exemplo, no caso de um incêndio de grandes proporções, um cilindro pequeno com volume inferior a 1 litro não será capaz de suprimir completamente o fogo. Isso é especialmente verdadeiro para veículos para os quais o transporte de produtos perigosos é relevante. Nesse caso, o carro deve ter mais de um extintor de incêndio. Nos requisitos para passar em uma inspeção técnica, esse item não é especificado, mas escolher a segurança na estrada é um ato não apenas nobre, mas também prudente. O custo de um extintor de incêndio aumenta com seu tamanho. Portanto,
Esteja preparado para o fato de que um grande volume afetará muito o seu orçamento. Peso. Há também certos requisitos para o peso do dispositivo. O extintor deve ter pelo menos 2 kg, pois uma versão mais leve não será capaz de apagar completamente o fogo. Entretanto, se você escolher um extintor de incêndio muito pesado, poderá reduzir sua capacidade de uso, talvez seja necessário até mesmo modificar o suporte para ele no carro. Lista com etiquetas especiais. Qualquer tipo de extintor de incêndio deve ser equipado com uma lista de etiquetas especiais. Ela contém todas as características técnicas do dispositivo, instruções de uso, data de validade, informações sobre o fabricante, métodos de armazenamento e informações sobre a possibilidade de recarga. Na prática, o prazo de validade de um extintor de incêndio de pó comum é de cerca de 1,5 ano. Um extintor de dióxido de carbono pode ser armazenado por 5 anos. A aprovação em uma inspeção técnica com um extintor de incêndio costurado será reprovada. Classificação dos extintores de incêndio. Devido à grande variedade de incêndios, há várias classes de extintores de incêndio: A, B, C e D. Cada classe destaca um tipo específico de incêndio. Tipo A. Essa variante pode ser usada para extinguir várias substâncias sólidas. Isso inclui todos os tipos de produtos plásticos no interior do carro: painéis, carpetes, etc. Esse tipo pode ser facilmente substituído por pó, com marcações B e C, pois não é realista carregar todos os agentes extintores de incêndio. No entanto, não importa quantos extintores de incêndio você carrega, pois não há nenhuma exigência que obrigue o motorista a ter todas as classes de extintores de incêndio. Tipo B. Excelente para extinguir todos os tipos de líquidos, como gasolina, óleo, etc. Esse tipo de extintor de incêndio deve estar em todos os carros, pois esse tipo de incêndio é o mais comum. O preço não é muito alto, pois está em constante demanda. É fácil escolhê-lo. Tipo C. Projetado para extinguir todos os tipos de gases usados como combustível automotivo. Os requisitos são tais que o tipo C é obrigatório para passar na inspeção técnica de veículos com equipamentos a gás. Verifique com antecedência se há um suporte especial embaixo dele, o que permitirá que você o use o mais rápido possível. Tipo D. Essa classe deve ser usada no caso de extinção de metais e substâncias que contenham metais. Armazenamento do extintor de incêndio. As regras de armazenamento não se referem apenas à verificação da data de validade, mas também à localização do equipamento de extinção de incêndios. Há tantos tipos de veículos quanto de suportes para extintores de incêndio. A configuração do espaço interno de todos os carros é diferente e, portanto, é impossível dizer exatamente onde e como um determinado suporte deve ser localizado. No entanto, você deve ter um local de fácil acesso para armazenar o extintor de incêndio, a fim de passar na inspeção. Se ele ficar solto em qualquer parte da cabine, há o risco de estragar o revestimento, ou até mesmo de ser ferido por um cilindro pesado. Portanto, aqui estão algumas dicas sobre onde e como você pode posicionar o extintor de incêndio. Você pode montá-lo embaixo do assento do carro. Essa montagem é a mais popular, porque o extintor de incêndio está sempre à mão em um local acessível e permite que você o use rapidamente. Você pode escolher um local para o extintor de incêndio no porta-malas. Apesar da conveniência, essa é a forma mais insegura de instalação, pois a parte dianteira do carro é a principal fonte de ignição. Observe que você terá de gastar tempo para desconectar o terminal negativo da bateria. Esperamos que este artigo o tenha ajudado a escolher o extintor de incêndio certo para você, que poderá protegê-lo de qualquer perigo associado a um incêndio no carro. Lembre-se de que o principal não é passar na inspeção, mas escolher o extintor certo, observar a data de validade do produto e a ergonomia de sua montagem. O preço em questões de segurança nunca deve vir em primeiro lugar. Instruções detalhadas de uso, a data exata de fabricação e a data de validade podem ser vistas no corpo do extintor de incêndio. Desejamos a você boa sorte nas estradas.